Eu tinha acabado de ser promovida a diretora. Naquele dia, ao voltar do trabalho, vi que meu marido, que costumava chegar tarde, havia voltado mais cedo e preparado uma festa surpresa para comemorar comigo. Logo em seguida, algo inesperado aconteceu. Algo que me deixou pálida de terror. 1 ano depois do nosso casamento, minha vida parecia perfeita. Eu sou Isabela, a única filha do presidente do Grupo Construtora Medeiros, uma das maiores empresas do país. Cresci cercada de luxos, sem que me faltasse absolutamente nada. As pessoas diziam que eu tinha sorte, mas eu sempre acreditei que a minha maior sorte foi ter conhecido e me casado com o Arthur. Ele não vinha de uma família rica, mas tinha uma força de vontade inabalável, um talento inegável e, o mais importante, me amava de verdade. Ou pelo menos era o que eu pensava. A empresa que ele administrava, a Medeiros Projetos, apesar de levar meu nome, era na verdade um presente de casamento dos meus pais para nós dois, um legado que meu pai queria confiar ao seu querido genro. Eu mal me envolvia nos negócios. Me dedicava de corpo e alma a cuidar da nossa pequena família, a construir o lar que eu sempre sonhei. A vida seguia tranquila, até uma fatídica tarde de terça-feira. Nesse dia, Arthur me disse que teria que fazer uma viagem de negócios imprevista para Ubatuba, uma cidade litorânea a cerca de 3 horas de carro de São Paulo, onde morávamos. Ele disse que um sócio o havia chamado com urgência, e que provavelmente só voltaria no fim de semana. Fiquei um pouco triste, porque nosso plano de ir ao cinema à noite foi cancelado, mas rapidamente preparei sua bagagem, sem esquecer de lembrá-lo de dirigir com cuidado e se cuidar bem. Ele me beijou na testa com o mesmo sorriso caloroso e o olhar terno de sempre. Se comporte bem em casa, meu amor. Eu volto assim que terminar tudo. Ao ver seu carro desaparecer atrás do portão da garagem, senti um vazio estranho no peito. Nossa casa no bairro Morumbi, que normalmente era cheia de vida, de repente parecia fria e desolada. Fiquei andando pela casa fazendo pequenas tarefas, mas minha mente estava em outro lugar. De repente, lembrei-me do apartamento que meus pais haviam comprado para nós em Ubatuba antes do casamento como um investimento. Mal o havíamos usado, só o emprestávamos ocasionalmente a amigos próximos, quando iam passar as férias na praia. Fazia muito tempo que eu não passava por lá e não sabia como estaria. Tive uma ideia. E se eu fosse até lá dar uma limpada e de quebra fazer uma surpresa para o Arthur? Só de imaginar a cara dele de espanto ao me ver, um sorriso se formou no meu rosto. Sem hesitar, peguei as chaves do meu carro e fui direto para Ubatuba. 3 horas depois, estava em frente à porta do luxuoso apartamento. No 25º andar de um prédio com vista direta para o mar. Tudo parecia igual, silencioso e elegante. Coloquei a chave na fechadura com uma sensação de emoção e expectativa, mas assim que a porta se abriu um pouco, fiquei paralisada. O interior não estava vazio e silencioso como eu imaginava. Eu ouvia uma melodia infantil suave e um par de chinelos cor-de-rosa, femininos, estavam perfeitamente alinhados na sapateira de entrada. Meu coração começou a bater um pouco mais rápido. Talvez Arthur o tivesse emprestado a alguns amigos e tivesse se esquecido de me avisar. Tentei me acalmar com esse pensamento enquanto empurrava a porta suavemente para entrar. Nesse exato momento, uma jovem saiu do quarto. Ela vestia um pijama simples, o cabelo preso em um coque alto e seu rosto, embora bonito, mostrava um rastro de cansaço. Mas o que me deixou absolutamente petrificada foi que em seus braços ela segurava uma criança pequena de aproximadamente 1 ano que chupava uma chupeta. Ao me ver, ela se assustou e seu olhar refletiu surpresa e uma certa desconfiança. "Desculpe, a senhora procura alguém?" Sua voz era clara, mas desconhecida. Fiquei parada lá, como uma estátua, com a mente em branco. Quem era aquela mulher? De quem era aquela criança? Por que elas estavam no meu apartamento e no do meu marido? 1000 perguntas rodavam na minha cabeça, mas a razão me dizia que eu precisava manter a calma. Respirei fundo, tentando esboçar um sorriso natural, mesmo sentindo os músculos do meu rosto rígidos. "Ah, olá! Desculpe, este é o apartamento 2001. Acho que errei de andar." A jovem me olhou de cima a baixo, mas seu olhar inquisitivo pareceu suavizar ao ver minha aparência educada e um pouco confusa. Ela assentiu. "Sim, este é o 2001. Qual apartamento a senhora procura? Posso ajudar?"
Não, não, não precisa. Eu devo ter me perdido. Sinto muito ter incomodado, disse apressadamente, me virando para ir embora. Eu precisava de um lugar tranquilo para colocar o caos dos meus pensamentos em ordem. Mas assim que me virei, a criança em seus braços começou a chorar. Ela se apressou para consolá-la. Já, já, meu pequeno Lucas. Calma, papai Arthur já está chegando e comprou muitos presentes para você. As palavras papai Arthur foram como uma punhalada direta no meu coração. Meu corpo congelou. Arthur, meu Arthur, não podia ser. Com certeza era apenas uma coincidência de nomes. Me agarrei a esse frágil raio de esperança, mas meus pés pareciam colados ao chão, incapazes de se mover. Eu precisava saber a verdade. No instante em que o nome Papai Arthur saiu da boca daquela mulher, meu mundo parou. Meus ouvidos pararam de perceber o choro da criança, o murmúrio das ondas ao longe, ou até mesmo o zumbido do ar-condicionado no corredor. Tudo o que restou foi um silêncio sepulcral, um vazio infinito que estava me devorando. Tentei me convencer de que era apenas uma coincidência, um nome comum, mas no fundo do meu ser, uma voz cruel me gritava para parar de me enganar. Justo naquele momento, o celular no bolso do pijama da mulher tocou. Sem jeito, enquanto embalava a criança com um braço, ela tirou o celular com o outro. Ao ver o nome na tela, seu rosto relaxou instantaneamente e um sorriso doce apareceu. Ela atendeu apressadamente, com um tom carinhoso que contrastava com sua desconfiança na anterior. Oi, meu amor. Aonde você está vindo? Me escondi atrás da parede ao lado da porta com o coração batendo forte no peito. Eu não podia ir embora. Uma força invisível me prendia ali. Eu precisava ouvir, eu precisava saber quem estava do outro lado da linha. O Lucas e eu estamos te esperando. Ele está um pouco inquieto hoje. Com certeza está com saudades do papai. Ela disse enquanto mimava a criança. A pessoa do outro lado disse algo e o sorriso em seus lábios se tornou ainda mais radiante. Sério? Você já comprou aquela bolsa que te mandei a foto outro dia? Ai, meu Deus! Se ela custa mais de 50 mil reais, você me mima demais. Eu te amo mais que tudo neste mundo. 50 mil reais. Esse valor foi como um balde de água fria no meu rosto. Arthur, o marido que sempre me dizia que a empresa passava por uma fase difícil, que devíamos economizar, que precisávamos ser austeros para dar o exemplo aos funcionários. Arthur, que se recusou a me comprar um colar de menos de 10 mil reais para o nosso aniversário de casamento, com a desculpa de que não deveríamos fazer gastos supérfluos neste momento, meu amor. E agora ele estava disposto a gastar uma quantia tão grande em outra mulher, em uma bolsa. Senti a garganta seca e amarga. Tentei engolir a saliva, mas era como se eu tivesse um nó. A conversa continuou, e cada palavra que saía da boca dela era um corte mais profundo no meu coração sangrando. Sim, o Lucas está se comportando muito bem. Ei, meu amor, neste fim de semana vamos ver aquela mansão no novo condomínio, tá bom? Uma amiga me disse que é linda, que tem até piscina privativa. Nós vamos comprar para que o Lucas tenha espaço para brincar quando for maior. Sim. Sua voz era doce como mel, mas para mim, naquele momento, era mais repugnante do que qualquer coisa. Ela estava pedindo ao meu marido para comprar uma mansão, enquanto eu morava no apartamento que meus pais haviam comprado para mim. Sim, eu sei que você nos ama mais que qualquer coisa. Bom, dirija com cuidado, tá bom? Vou desligar para preparar o seu jantar. Um beijo. A ligação terminou. A mulher entrou novamente com o rosto iluminado pela felicidade e satisfação. A porta do apartamento 2001 se fechou, devolvendo o silêncio ao corredor, mas desencadeando uma terrível tempestade dentro de mim. Então, era verdade. Não havia mais dúvida. Meu marido, o homem que eu amava e em quem confiava cegamente, havia me traído. Ele não só tinha uma amante, mas também um filho, um bebê de 1 ano. Isso significava que ele vinha me enganando desde que nos casamos, talvez até de antes. Todas as palavras de amor, os gestos de carinho, as promessas de um futuro feliz. Tudo era uma farsa perfeita que ele havia construído. Uma onda de náusea subiu do meu estômago. Me apoiei na parede para não cair. As lágrimas começaram a brotar quentes e amargas. O que eu tinha feito de errado? Eu não era boa o suficiente, bonita o suficiente. Ou eu não o amava o suficiente. Por que ele me tratava assim? Eu havia lhe dado tudo.
Uma carreira, dinheiro, status e um amor incondicional. As promessas que ele fazia láquela mulher haviam matado meu coração. As lágrimas continuavam a cair, mas eu não soltei um único soluço. Apoiada na parede fria, senti o frio penetrar na minha pele, assim como a terrível verdade se apoderava da minha alma. Por um instante, quis invadir aquele apartamento e fazer um escândalo. Eu queria confrontar o Arthur, gritar na cara dele, por quê? E dar um tapa naquela mulher por destruir minha família. Mas então, outra imagem surgiu na minha mente, a imagem dos meus pais. Meu pai, que havia depositado toda a sua confiança e esperança no Arthur, entregando-lhe a carreira que construiu durante toda a vida. Minha mãe, que sempre o amou e o tratou como um filho. Se eu fizesse um escândalo, quantos sofreriam? Isso se tornaria a piada de todo mundo, e o grupo Medeiros também seria afetado. Eu não podia ser egoísta e pensar apenas na minha própria dor. E além disso, tinha o Arthur. Ele havia planejado tudo tão perfeitamente, escondendo de mim por tanto tempo. Uma pessoa como ele admitiria facilmente o erro, ou negaria tudo e até me culparia. Não, confrontá-lo agora era a pior estratégia. Me daria uma satisfação momentânea, mas as consequências seriam imprevisíveis. Eu perderia tudo, enquanto ele e a amante poderiam fugir com os bens que ele vinha desviando da empresa. A lógica fria começou a tomar o controle. Sequei as lágrimas e respirei fundo para recuperar a calma. A dor ainda estava lá, pontiaguda e surda, mas sobre ela uma determinação de aço começava a se formar. Eu não me desmoronaria, não deixaria que o traidor e sua amante vivessem felizes à custa do meu sofrimento. Se eles tinham tirado tudo de mim, eu os faria devolver com juros. Em silêncio, me virei e entrei no elevador, tentando manter uma expressão serena, como se nada tivesse acontecido. Não voltei para casa imediatamente. Em vez disso, dirigi até uma cafeteria tranquila perto do condomínio, escolhendo um canto de onde eu pudesse observar a entrada principal. Pedi um café preto, sem açúcar. O amargor me ajudou a ficar alerta. Sentada ali, comecei a ligar os pontos. As viagens de negócios cada vez mais frequentes de Arthur, as ligações que ele sempre atendia longe de mim, os gastos inexplicáveis em seu cartão de crédito que ele justificava como despesas de representação. Todas essas peças soltas que eu não havia notado antes agora se encaixavam para formar a imagem perfeita e repugnante de uma infidelidade. Ele havia me enganado de forma sistemática e planejada. Pois bem, eu usaria um plano para responder-lhe, um plano sofisticado e cruel o suficiente para fazê-lo pagar por tudo o que ele havia feito. Aproximadamente 1 hora depois, vi de longe o carro familiar de Arthur entrando no estacionamento do prédio. Meu coração doeu novamente. Ele desceu do carro com um enorme buquê de rosas em uma mão e várias sacolas de marcas de luxo na outra. Seu rosto estava radiante, cheio de expectativa, uma expressão que há muito tempo eu não via nele. Ele não tinha ideia de que, em um canto próximo, a esposa que ele estava traindo observava tudo em silêncio. Peguei meu celular, dei um zoom no máximo e capturei aquele momento. A foto não estava perfeitamente nítida, mas a figura do Arthur e os presentes que ele carregava eram claramente reconhecíveis. Esta seria a primeira prova. Ao vê-lo entrar feliz no prédio, não senti mais dor, mas sim uma fria indignação. O plano havia começado. A partir deste momento, eu não era mais a Isabela, a esposa ingênua e devota. Eu me tornaria outra pessoa, alguém calculista, paciente e que sabe como reivindicar o que é seu. Esta guerra, sem dúvida, eu ia vencer. Bebi um gole de café. O amargor se espalhou pela minha boca, mas na minha mente tudo estava mais claro do que nunca. Depois daquele dia, voltei para casa como se nada tivesse acontecido. Continuei sendo a esposa doce e atenciosa. Quando Arthur voltou de sua viagem de negócios, eu o recebi com um sorriso e preparei um jantar quente para ele. Ele não notou nenhuma diferença. Ele continuou interpretando perfeitamente seu papel de marido apaixonado, me contando o quão cansativa a viagem havia sido e os contratos difíceis que ele teve que negociar. Eu ouvia, em silêncio, cada uma de suas mentiras com um desprezo crescente dentro de mim. Quanto mais perfeita era sua atuação,
mais forte se tornava minha determinação de me vingar. O primeiro passo do meu plano era me aproximar daquela mulher. Eu precisava saber tudo sobre ela, sobre o relacionamento dela com o Arthur e, o mais importante, reunir mais provas. Mas eu não podia me apresentar como a esposa do Arthur. Eu precisava de outra identidade, uma fachada perfeita para que ela não suspeitasse de nada. Levei quase uma semana para pesquisar a Lívia. Não foi muito difícil. Através de um amigo que trabalhava em uma operadora de telefonia, consegui o número dela com base nas ligações frequentes que ela fazia para o celular de Arthur. A partir daí, encontrei seus perfis nas redes sociais. Lívia não era discreta. Ela postava constantemente fotos do filho, de presentes caros, de jantares em restaurantes luxuosos, mas sempre escondendo ou cortando o rosto do homem que a acompanhava. Ao revisar seu perfil, eu vi uma vida de opulência totalmente financiada, mas também uma solidão palpável e um desejo de ser reconhecida. Descobri sua rotina diária. De manhã, ela passeava com a criança pelo parque próximo. À tarde, ia às compras no supermercado ou em um shopping. Parecia não ter amigos próximos em Ubatuba. Eram sempre ela e a criança sozinhas. Este era o ponto fraco que eu podia explorar. Decidi orquestrar um encontro casual. Preparei tudo meticulosamente. Escolhi uma roupa elegante, mas não ostentosa. Fiz uma maquiagem discreta e dirigi um carro diferente do que eu usava habitualmente. Eu queria projetar a imagem de uma mulher bem-sucedida, amigável e acessível. Uma tarde em que a previsão era de chuva, eu soube que Lívia iria ao supermercado porque a vi postar nas redes que a geladeira de casa estava vazia. Cheguei mais cedo, estacionei e me sentei em uma cafeteria em frente, esperando pacientemente. De fato, pouco depois, Lívia apareceu empurrando o carrinho do filho. Esperei que ela estivesse dentro do supermercado por cerca de meia hora antes de agir. Fui para o meu carro, estacionei perto da saída e esperei. A chuva começou a cair forte, exatamente como eu havia previsto. Quando Lívia saiu, carregada com várias sacolas e lutando para empurrar o carrinho, o céu se abriu e começou a chover torrencialmente. Ela parecia bastante apurada, procurando um lugar para se abrigar enquanto a criança começava a chorar com o barulho dos trovões. Era a minha oportunidade. Dirigi lentamente em sua direção, abaixei o vidro e a chamei. Olá, que temporal! Precisa de uma carona? Posso te levar para casa se for no meu caminho. Lívia levantou os olhos com uma mistura de surpresa e desconfiança. E hesitou. Eu sorri da maneira mais amável e inofensiva possível. Não se preocupe, por favor. O pobre bebê vai pegar um resfriado aqui fora. Pode entrar. Eu não sou uma pessoa má. Talvez porque ela viu que eu era uma mulher, pelo meu tom de voz suave ou simplesmente pela situação tão desconfortável, Lívia assentiu. Saí rapidamente. Abri o porta-malas e a ajudei a guardar as compras e a colocar a criança na cadeirinha infantil que eu já havia preparado. Todos os meus movimentos foram naturais e eficientes. Muito obrigada. Que sorte ter encontrado você, disse Lívia uma vez dentro, levando a mão ao peito e suspirando aliviada. Não é nada. Ajudar os outros também é uma alegria. A propósito, meu nome é Isabela e o seu? Eu disse, iniciando a conversa enquanto dirigia. Eu sou Lívia e este é o Lucas, meu filho. Que fofinho! Lucas é uma criança linda. Que carinha adorável! Eu disse, olhando para o bebê pelo retrovisor enquanto sentia uma pontada de dor. Aquela criança se parecia muito com o Arthur, mas eu rapidamente reprimi minhas emoções e mantive o sorriso. O encontro casual havia saído perfeitamente, exatamente como eu havia planejado. Lívia, sem saber, acabava de cair na primeira das minhas armadilhas. O carro deslizava suavemente sob a chuva intensa. Do lado de fora, as ruas estavam borradas pela água, mas dentro o ambiente era quente e seco. Coloquei uma música instrumental suave, tentando criar um espaço o mais confortável possível para que Lívia se abrisse. Onde você mora? Eu te levo. Perguntei com um tom amigável, como se nos conhecêssemos há muito tempo. Lívia me deu o endereço do luxuoso condomínio que eu já conhecia também. Durante o trajeto, eu conduzi a conversa com habilidade.
Comecei reclamando do quão difícil é cuidar de crianças. Embora eu não tenha filhos, inventei uma história sobre um sobrinho que eu adoro. Falei sobre o quão exaustivo é cuidar de um bebê sozinha. Você, sozinha com o pequeno Lucas, deve ficar exausta, não é? Eu só cuido do meu sobrinho por uma tarde e já sinto que meus braços vão cair. Meu comentário pareceu tocar em uma fibra sensível em Lívia. Ela suspirou com o olhar perdido na chuva através da janela, com um ar melancólico. Bom, sim, é cansativo, mas pensar no meu filho me dá forças. Além disso, por sorte, meu marido nos ama muito. Ele trabalha muito duro para que a mãe dele e eu não tenhamos... Continuei, levando a conversa exatamente para onde eu queria. Ao ouvir meus elogios ao marido dela, o rosto de Lívia se iluminou. Incapaz de esconder seu orgulho, ela começou a se gabar e era exatamente isso que eu estava esperando. Sim, ele é. Ele se fez do zero. A empresa Medeiros Projetos agora é muito conhecida no setor e tudo graças a ele. Ele me disse que o nome da empresa foi dado por uma velha amiga que é muito importante para ele. Apertei o volante com força, cravando as unhas no couro. Medeiros Projetos, o nome que meu pai havia escolhido com todo o amor por sua única filha, tinha se tornado na história de Lívia a lembrança de uma velha amiga importante. Arthur não apenas me traiu sentimentalmente, mas negou completamente o esforço e o sacrifício da minha família. Ele havia construído uma imagem de homem que se fez do zero para impressionar sua ingênua amante. Engoli minha raiva e continuei com meu papel de ouvinte admirada. Uau, então ele é um gênio. Bonito, talentoso e ainda mima a esposa e o filho. Que sortuda você é! Minhas palavras fizeram Lívia se sentir ainda mais satisfeita. Ela começou a me contar como Arthur a mimava, como ele lhe comprava artigos de luxo caríssimos e como ele havia prometido que logo lhes daria um status oficial. Ele me disse que só preciso esperar um pouco mais, que assim que ele resolver uns assuntos complicados, ele virá nos buscar. Ele diz que o Lucas e eu somos a família verdadeira dele. Enquanto Lívia falava encantada, eu ativei discretamente a função de gravação do meu celular que havia colocado no console central. Eu havia ajustado o ângulo para que o microfone captasse o som perfeitamente. Cada uma de suas palavras foi registrada com clareza. Para me certificar, fiz uma pergunta-chave. Vendo o Lucas, com certeza ele se parece muito com o pai, não é? Deve ser muito bonito. Lívia soltou uma risadinha, o sorriso feliz de uma mulher que se sente amada. Sim, todo mundo diz que ele é a cara do pai, principalmente o nariz e a boca. Ela disse, apontando para as características da criança que dormia tranquilamente. E então, com total naturalidade, ela admitiu o que eu já sabia, mas precisava confirmar. Claro, se o Lucas é filho do Arthur. Bingo! A gravação estava completa. Eu tinha em meu poder uma prova irrefutável, a prova do relacionamento deles, a prova do filho fora do casamento e a prova do engano de Arthur sobre a origem da empresa. O carro chegou à garagem do prédio. Ajudei Lívia com as sacolas e a criança. Antes de me despedir, eu disse: adorei conversar com você. Eu também sou nova em Ubatuba e não conheço muitas pessoas. Se você não se importar, poderíamos trocar números e sair para tomar um café algum dia. Lívia aceitou encantada. Parecia que ela também precisava de uma amiga com quem desabafar. Depois de salvar o número dela, eu fui embora. Sentada no carro, voltei a ouvir a gravação. A voz clara de Lívia ecoava, falando da felicidade que ela pensava ter. Uma felicidade construída sobre mentiras e minha dor. Mas eu não sentia mais raiva. Aquela gravação era a primeira bala que eu carregava na arma da minha vingança. A partir daquele encontro casual, Lívia e eu começamos a nos comunicar com mais frequência. Eu tomei a iniciativa de lhe enviar mensagens todos os dias, às vezes perguntando se o pequeno Lucas estava comendo bem, outras vezes enviando conselhos sobre cuidados com bebês que eu encontrava na internet. Eu interpretei o papel de uma irmã mais velha compreensiva, uma confidente, sempre disposta a ouvir. E Lívia, exatamente como eu havia previsto, não demorou a me ver como um apoio emocional. Ela me contava tudo, desde as promessas de Arthur de comprar um carro novo para ela, até a pressão que ele recebia da velha esposa dele em casa. Segundo os relatos dela, eu era uma mulher problemática, intransigente e um obstáculo no caminho do amor verdadeiro deles. Ouvir minha própria história através de uma terceira pessoa era irônico, mas eu ouvia pacientemente.
oferecendo palavras de consolo e falsa empatia. Não se preocupe, um homem tão brilhante como o Arthur vai resolver tudo em breve. Você tem que ser forte para apoiá-lo. Eu dizia frequentemente. Minhas palavras de encorajamento a faziam confiar ainda mais em mim. Ela não tinha ideia de que a irmã mais velha em quem ela confiava era a mesma velha esposa a quem ela se referia com tanto desdém. Eu orquestrei mais encontros casuais. Um dia eu soube que ela levaria o Lucas para se vacinar. Eu apareci lá, fingindo levar meu sobrinho para uma consulta. Sentamos juntas na sala de espera, compartilhando as preocupações típicas das mães. Outro dia, sabendo que ela gostava de uma marca de roupa infantil, comprei vários conjuntos lindos para o Lucas, dizendo a ela que era um presente para o filho da minha irmãzinha. Em cada encontro, eu vestia roupas de grife, dirigia carros de luxo que Arthur não conhecia e projetava a imagem de uma mulher bem-sucedida, rica e livre. Eu queria construir na mente de Lívia o arquétipo de mulher em que ela ansiava se tornar. Uma mulher que não dependia de um homem para viver uma vida de rainha. Aos poucos, Lívia começou a me tratar como uma irmã de verdade. Ela me convidou para jantar em sua casa, me apresentando ao Lucas como uma tia muito querida. Estar no meu próprio apartamento, vendo a Lívia preparar pratos que ela provavelmente havia aprendido para agradar o Arthur, vendo o filho do meu marido me chamar de titia Isa. Meu coração era um turbilhão de emoções. Dor, amargura, mas acima de tudo, uma calma arrepiante. Eu estava no caminho certo. Essa falsa amizade era a minha fachada perfeita. Não só me permitia coletar mais informações sobre eles, mas também era a ferramenta para executar os próximos passos do meu plano. Lívia, com sua ingenuidade e credulidade, havia se tornado a peça mais importante do tabuleiro de xadrez que eu havia montado. Ela não sabia que cada confidência, cada segredo que compartilhava comigo, a estava empurrando, junto com seu amante, um pouco mais perto do abismo. Às vezes, ao ver o sorriso inocente do pequeno Lucas, eu sentia uma pontada de remorso. A criança não tinha culpa de nada, mas então a lembrança da traição de Arthur, das minhas noites de insônia consumida pela dor, extinguia qualquer resquício de compaixão. Eu não podia amolecer. Se eu não agisse primeiro, quem seria destruída seria eu e toda a minha família. Eu repetia para mim mesma que não estava fazendo isso apenas por vingança, mas também por autodefesa, para proteger o que era meu. Essa amizade, embora falsa, era minha arma mais afiada. Uma vez consolidada a amizade e ganhada a confiança absoluta de Lívia, iniciei a segunda fase do meu plano: estimular sua ganância. Eu sabia que para uma mulher materialista e presunçosa como ela, este seria um golpe mortal. Comecei a exibir, de forma disfarçada, minha vida de luxo. Eu falava sobre minhas viagens pela Europa, sobre bolsas de edição limitada que eu tinha que encomendar com 1 ano de antecedência, sobre festas exclusivas com a alta sociedade. Eu não dizia diretamente que era rica, apenas descrevia minha vida como uma naturalidade estudada, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ontem eu estava vendo este relógio. Achei bonito. O que você acha? Eu disse, mostrando no celular a foto de um relógio com diamantes incrustados avaliado em uma fortuna. Os olhos de Lívia brilharam. Ela o elogiou com admiração, sem poder esconder seu anseio. Meu Deus, é lindo, Isabela. Deve ser caríssimo. Quem me dera poder ter um. Eu sorri levemente. Bom, não é para tanto. Nós, mulheres que ganhamos nosso próprio dinheiro, temos que saber nos recompensar. Não podemos depender sempre dos homens. Meu comentário foi uma agulhada direta no seu orgulho e na sua ambição. Eu sabia que ela dependia completamente de Arthur. Embora sua vida parecesse luxuosa, ela carecia de segurança e autonomia. Ela começou a se comparar. Por que a Isabela podia comprar esses luxos por si mesma, enquanto eu tinha que pedir e esperar a generosidade do meu amante? Continuei jogando lenha na fogueira. Eu a convidei para ir às compras, levando-a às boutiques mais exclusivas, lugares que antes ela provavelmente só olhava de fora. Eu experimentei vestidos de milhares de reais e sapatos caríssimos com total naturalidade. Enquanto os vendedores me cercavam com um tratamento impecável, eu via Lívia ao meu lado com uma mistura de admiração e inveja em seu olhar.
Experimente essa bolsa, ela ficaria ótima em você. Eu disse, apontando para uma bolsa de pele de crocodilo da nova coleção. Seu preço era de cerca de R$ 20.000. Lívia hesitou. Não, Isabela, é muito cara. Eu não me atrevo. Por que não? Se você gostou, experimente. Os homens adoram mulheres que sabem se cuidar e se arrumar. Quem sabe? Talvez o Arthur te veja com ela e te dê de presente. Minhas palavras acertaram em cheio. Ela pendurou a bolsa no ombro, se olhou no espelho com uma expressão sonhadora, e exatamente como eu esperava, naquela mesma noite ela enviou a foto para Arthur e começou a cobrá-lo. A partir daí, a ganância de Lívia se tornou um poço sem fundo. Ela não se contentava mais com presentes de alguns poucos milhares de reais. O Arthur está muito estranho ultimamente, Isabela. Eu peço qualquer coisa e ele sempre diz para eu esperar, que a empresa está mal, não como você que tem tudo o que quer. Eu apenas sorria e a consolava. Com certeza ele tem seus motivos. Mas você tem que pensar em você e no Lucas. Nunca se sabe o futuro. Minhas palavras, cheias de duplo sentido, a angustiavam e a impacientavam ainda mais. Ela pressionava Arthur sem parar, submetendo-o a uma enorme tensão financeira. Ele começou a desviar grandes somas de dinheiro da empresa para agradar sua amante. E, é claro, nenhuma dessas transações escapou do meu controle. Há tempos eu havia infiltrado uma contadora de minha total confiança na empresa. Cada nota fiscal, cada recibo dos gastos de Arthur para Lívia era copiado em segredo e enviado para o meu e-mail. As provas se acumulavam e a rede que eu havia tecido se fechava cada vez mais. O relacionamento de Arthur e Lívia, construído sobre dinheiro, agora se desfazia precisamente por causa dele. Enquanto o conflito entre Arthur e Lívia se intensificava devido à pressão econômica, eu executei o próximo passo: anular completamente o poder de Arthur na Medeiros Projetos. Eu precisava transformá-lo de um diretor executivo brilhante em um completo inútil. Uma manhã, apareci no escritório para a surpresa de muitos funcionários. Antes, eles raramente me viam por lá. Eles só me conheciam como a esposa do diretor, uma dama rica que vivia de renda. Arthur também se surpreendeu ao me ver em seu escritório. Meu amor, o que você está fazendo aqui? Tem muito trabalho. Você deveria estar em casa descansando. Eu sorri docemente. Estou entediada em casa. Já que a empresa leva meu nome, pensei em vir ver como as pessoas trabalham e aprender um pouco com você. Arthur não encontrou uma desculpa para recusar e aceitou a contragosto. A partir daquele dia, eu ia ao escritório diariamente. No começo, eu me limitava a sentar em seu escritório, ler documentos, revisar relatórios, sem intervir em nada. Eu queria que ele pensasse que eu estava lá apenas para passar o tempo. Depois de algumas semanas, quando ele já havia se acostumado com minha presença, comecei a fazer minhas primeiras incursões. Ei, esta tarde você tem uma reunião com o Sr. Soares, do Grupo Imobiliário. Posso ir com você? Quero aprender como você negocia com os clientes. Arthur hesitou. O Sr. Soares era um dos sócios mais importantes da empresa, mas ao ver minha expressão entusiasmada e inocente, ele não conseguiu recusar. Ele provavelmente pensou que uma mulher ignorante em negócios como eu não seria mais do que um enfeite. Foi seu erro fatal. Ele esqueceu que eu sou a filha de um magnata da construção. Desde criança, eu acompanhei meu pai em reuniões. Eu o ouvi analisar o mercado e as estratégias de negociação. Eu tenho negócios no sangue. Durante a reunião, eu mal falei. Eu ouvi e observei em silêncio. Mas quando a negociação ficou estagnada por uma questão de preços, eu intervi de forma sutil. Eu não falei de números. Falei sobre a colaboração a longo prazo, do prestígio do Grupo Medeiros do meu pai e dos benefícios estratégicos que ambas as partes poderiam construir no futuro. Minhas palavras foram sutis, mas contundentes. Eu lembrei ao Sr. Soares a força que apoiava a Medeiros Projetos e ofereci a ele uma visão mais ampla. O Sr. Soares, um veterano dos negócios, captou a mensagem instantaneamente. Ele me olhou com outros olhos, com um novo respeito. Finalmente, o contrato foi assinado em condições ainda mais favoráveis do que Arthur esperava. De volta, Arthur me olhava com uma expressão complexa, feliz com o sucesso, mas com uma sombra de inquietação.
Ele estava começando a perceber que eu não era tão simples quanto ele pensava. Eu mantive meu ar inocente. Eu disse algo que não devia, meu amor. Eu só disse o que pensava. A partir de então, com a desculpa de querer aprender, participei de todas as reuniões importantes. Aos poucos, estabeleci relações próximas com todos os seus sócios. Eles começaram a me respeitar não apenas por ser a filha do presidente da Medeiros, mas por minha inteligência, minha habilidade e minha visão. As ligações dos sócios começaram a chegar diretamente para o meu celular em vez do dele. Os novos contratos eram enviados primeiro para mim. Arthur começou a se sentir marginalizado, perdeu o controle, tentou recuperá-lo se reunindo com alguns clientes por conta própria, mas sem sucesso. Para eles, eu era agora a verdadeira representante da Medeiros Projetos, a que tinha a última palavra. O território que ele uma vez dominou com orgulho, agora estava sendo invadido e conquistado por mim, lenta, mas inexoravelmente. Ele estava se tornando um diretor de fachada em sua própria empresa. A pressão do trabalho e as exigências de Lívia o deixavam cada vez mais irritado e cansado. Ele não podia mais esconder seu mal-estar ao me ver no escritório, mas não podia fazer nada. Legalmente, eu era a dona. Enquanto isso, minha amizade com Lívia se fortalecia. Ela me via como seu salva-vidas, o único lugar onde ela podia desabafar, sem saber que era eu quem, indiretamente, estava causando todos os seus problemas. Uma noite de sexta-feira, Lívia me ligou com uma voz estranhamente alegre. Isabela, saia para beber algo comigo. Eu tenho uma notícia incrível para te dar. O que aconteceu para você estar tão feliz? Fingi curiosidade. O Arthur aceitou comprar a mansão para mim. Ele acabou de dar o sinal da entrada hoje à tarde. Eu estou tão feliz. A voz dela cantava do outro lado da linha. Meu coração se encolheu. Isso significava que Arthur havia retirado outra enorme quantia da empresa. O preço de sua estupidez estava cada vez mais alto, mas por fora, fingi me alegrar por ela. Sério? Parabéns, Lívia. Isso merece uma grande comemoração. Nos encontramos em um terraço luxuoso na cobertura de um hotel. Lívia chegou cedo com um vestido vermelho deslumbrante e uma maquiagem impecável. Seu rosto transbordava de triunfo. Talvez ela pensasse que, com aquela mansão, sua posição no coração de Arthur estava garantida. Pedimos vinho. Lívia bebeu muito. Ela brindava constantemente pelo seu futuro brilhante na nova casa, por como o Arthur havia prometido se divorciar em breve para se casar com ela. Eu sabia, o Arthur me ama, como aquela velha amargurada com quem ele é casado pode se comparar a mim. Ela é velha, feia e ainda por cima estéril. As palavras dela foram como uma faca se revirando na minha ferida. Arthur e eu havíamos tentado ter um filho por 1 ano sem sucesso. Era minha maior tristeza e agora, a amante do meu marido a usava como uma arma para me humilhar. Apertei a taça com força, segurando a raiva. Ao me ver em silêncio, Lívia pensou que eu a estava confortando. Ela se aproximou e sussurrou no meu ouvido, com o hálito cheirando a álcool e veneno. Sabe de uma coisa? Às vezes eu queria que aquela vagabunda desaparecesse do mapa. Se não fosse por ela, o Arthur seria só meu. Eu seria a diretora. Eu não teria que viver às escondidas. Me arrepiei com as palavras dela. Sob aquela aparência de ingenuidade materialista, havia uma alma cruel e calculista. Ela não só queria o dinheiro de Arthur, ela queria minha posição e até minha vida. O que se diz quando se está bêbado é o que se pensa quando se está sóbrio. Eu percebi o verdadeiro perigo que aquela mulher representava. Ela não era tão simples como eu pensava. Eu a encarei nos olhos, turvos pelo álcool, mas brilhantes de ciúme e ódio. Eu sabia que não podia subestimar minha oponente. Fingi estar bêbada também, arrastando as palavras. O que você está dizendo? Ela é a esposa legal dele. Não pense loucuras. Lívia soltou uma risada zombeteira e distorcida. Legal? E daí? Logo ela será passada. Nestes tempos, quem tem o amor e o filho de um homem é quem vence. Naquela noite, depois de deixar uma Lívia completamente bêbada em sua casa, eu fiquei sentada no carro por um bom tempo. Suas palavras ecoavam nos meus ouvidos. Desaparecesse do mapa. Sua maldade latente me fez repensar as coisas. Meu plano precisava ser acelerado e ser muito mais drástico, porque meus inimigos não só queriam meu dinheiro,
Eles queriam minha vida. Isso não era mais uma simples batalha por patrimônio e honra. Havia se tornado uma luta pela sobrevivência. Após a conversa no terraço, me tornei extremamente cautelosa. As palavras de Lívia, embora ditas em estado de embriaguez, haviam semeado em mim uma profunda inquietação. Eu sabia que Arthur e ela eram capazes de qualquer coisa, e meu instinto não estava errado. Uma semana depois, a atitude de Arthur mudou de repente. Ele se tornou atencioso e carinhoso comigo, como nos primeiros dias do nosso namoro. Ele não se irritava mais quando eu ia ao escritório. Ele até me perguntava sobre o meu trabalho e, o mais significativo, ele começou a cozinhar meus pratos favoritos para mim. Você tem trabalhado demais ultimamente. Você emagreceu. Eu preparei isso para você recuperar as forças. Ele me disse, servindo um prato fumegante de um ensopado especial com um olhar cheio de afeto. Se isso tivesse acontecido antes, eu teria me emocionado até as lágrimas, mas agora essa atenção repentina só me causava desassossego. Um homem que tem uma amante e um filho secreto, que está perdendo poder em sua empresa para a esposa, por que ele de repente a trataria tão bem? Algo sombrio se escondia por trás disso. Eu fingi alegria. Elogiei suas habilidades culinárias, mas por dentro eu estava em alerta máximo. Naquela noite, comi um pouco e disse que estava satisfeita. Escondi o resto da comida em um pequeno recipiente e o coloquei na minha bolsa. No dia seguinte, a caminho do trabalho, parei em uma loja de animais e comprei um hamster muito vivaz. Eu o chamei de Nuvem. O levei para o meu novo escritório privado na empresa, uma sala que eu havia pedido para ter meu próprio espaço, longe da supervisão de Arthur. A partir daquele dia, cada refeição que Arthur me preparava, eu guardava uma pequena porção. Eu mentia dizendo que ela levava para o escritório para comer e economizar tempo, e toda essa comida eu dava para o Nuvem. Arthur continuou com seu papel de marido perfeito. Ele preparava iguarias para mim, todas supostamente nutritivas e caras. Ele até me trouxe um frasco de vitaminas, dizendo que um amigo o havia trazido do exterior e que eram muito boas para a saúde da mulher. Claro que eu não tomei nenhuma. Eu as esmaguei e as misturei com a comida do Nuvem. O hamster continuava saudável e ativo, correndo em sua roda. Por um momento, pensei que talvez estivesse sendo paranoica, que talvez Arthur tivesse se arrependido, de verdade, mas minha intuição me dizia que não. E então, o que eu mais temia aconteceu. Uma manhã, cerca de 2 semanas depois de comprar o Nuvem, cheguei ao escritório e o encontrei morto em sua gaiola, rígido e frio. Não havia sinais de doença ou ferimentos. Meu coração parou. Caí de joelhos, olhando para seu pequeno corpo sem vida. Era verdade. Minhas suspeitas haviam se confirmado da maneira mais cruel. Arthur, meu marido, com quem eu dividia a cama e a vida, estava tentando me envenenar. Ele queria uma morte lenta, sem deixar rastros, que parecesse uma doença. Ele provavelmente estava usando um veneno de ação lenta para que, quando eu morresse, todos pensassem que foi por causa da minha saúde frágil. Um arrepio percorreu minhas costas. Eu não reconhecia mais o homem que havia amado. Ele não era apenas um traidor, ele era um monstro, um assassino a sangue frio. Ele queria me matar para poder ficar com sua amante e se apossar de toda a fortuna da minha família. Tremendo, peguei o celular e fotografei o hamster morto, a comida e o frasco de vitaminas. Eles seriam a prova de sua tentativa de assassinato. O pequeno hamster havia sacrificado sua vida para salvar a minha. Eu lhe devia minha vida e jurei que faria o responsável pagar um preço muito alto. A raiva e o medo se transformaram em um ódio visceral. Meu plano de vingança não era mais apenas por justiça, era por sobrevivência. A morte do hamster era um ponto de não retorno. Eu não podia mais viver sob o mesmo teto que o homem que tentava me matar. Cada segundo ao lado dele era uma asfixia. Seu sorriso, suas atenções, tudo havia se tornado repugnante e aterrorizante. Eu precisava ir embora imediatamente. Mas não podia fazê-lo de forma abrupta. Isso despertaria suas suspeitas. Eu precisava de uma desculpa plausível. Naquela noite, depois de enterrar o hamster em segredo, voltei para casa com uma aparência cansada e triste. Arthur, como sempre, me recebeu com um jantar suntuoso.
O que foi, meu amor? Você não está com uma boa aparência? Ele perguntou com sua falsa preocupação. Suspirei, massageando minhas têmporas. Eu não sei. Ultimamente tenho me sentido muito cansada, sem apetite. Deve ser o estresse do trabalho. Amanhã eu te levo ao médico. Ele se ofereceu solícito. Não precisa. Tenho certeza de que só preciso descansar. Fiz uma pausa, como se a ideia tivesse acabado de me ocorrer. Ei, você se importaria se eu passasse uns dias na casa dos meus pais? Faz tempo que eu não vou. Com os cuidados da minha mãe e o ar do campo, talvez eu me recupere. Ao ouvir isso, um brilho fugaz de alegria cruzou seus olhos. Eu vi. Ele estava feliz por eu ir. Talvez isso facilitasse seus planos ou simplesmente lhe desse liberdade para ficar com sua amante, mas ele rapidamente escondeu sua emoção atrás de uma máscara de nostalgia. Claro que sim, minha vida. Vá descansar e ser mimada, mas vou sentir muito a sua falta. E eu menti. Serão apenas alguns dias, eu volto logo, eu disse, lutando para que minha voz não tremesse de ódio. O plano foi aceito com mais facilidade do que eu esperava. Naquela noite, eu não consegui dormir. Eu estava deitada ao lado dele, ouvindo sua respiração compassada, imaginando quantas vezes ele havia se deitado ao meu lado com pensamentos assassinos. Sentia nojo de compartilhar o mesmo ar. À meia-noite, quando tive certeza de que ele estava dormindo profundamente, me levantei sem acender a luz, usando apenas a tela do meu celular. Abri o armário e peguei uma pequena mala. Coloquei apenas o essencial, algumas roupas e meus documentos mais importantes. Meu RG, as escrituras das propriedades em meu nome, os papéis da empresa e, crucialmente, uma caderneta de poupança com uma quantia considerável que minha mãe me deu como dote, que era o meu seguro de vida. Eu não podia permitir que caíssem em suas mãos. Fiz tudo em absoluto silêncio. O menor ruído, o do zíper, fazia meu coração pular. Eu estava em pânico de que ele acordasse. Eu me sentia como uma fugitiva, escapando de um monstro adormecido. Uma vez pronta, tirei a mala do quarto com extremo cuidado. Não me atrevia a olhá-lo. Eu sabia que se o fizesse, não conseguiria me conter e gritaria. Lá embaixo, deixei um bilhete breve sobre a mesa. Estou indo para a casa dos meus pais. Cuide-se bem. Te amo. A palavra amo me deu náuseas, mas era necessária para não levantar suspeitas. Abri a porta sorrateiramente e saí. No momento em que a porta da nossa casa se fechou atrás de mim, senti como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Respirei o ar fresco da noite, sentindo-me renascer. Dirigi para longe dali na escuridão. Não fui para a casa dos meus pais. Eu não queria preocupá-los. Em vez disso, me hospedei em um hotel de luxo. Seria minha base de operações secreta. Sentada naquele quarto impessoal, olhando a cidade noturna, eu sabia que minha guerra estava entrando em uma nova fase, mais decisiva e perigosa, mas eu não sentia medo. Aquela fuga noturna havia me devolvido a liberdade e eu a usaria para preparar meu contra-ataque final. Nos dias seguintes, eu fiz Arthur acreditar que eu estava na casa dos meus pais. Eu lhe enviava mensagens e ligava diariamente, mantendo meu tom carinhoso para dissipar qualquer suspeita. Ele parecia encantado com sua liberdade, sem saber que cada um de seus movimentos estava sob meu controle. Eu precisava de uma última prova, uma que fosse irrefutável para desmascarar todo o seu plano. A do hamster era aterrorizante, mas em um tribunal ele poderia alegar que foi uma coincidência. Eu precisava de algo mais direto, e o celular de Arthur era a caixa de Pandora que guardava todos os seus segredos. O problema era como consegui-lo. Ele nunca se separava dele. A oportunidade chegou em uma tarde de sexta-feira. Eu liguei para Arthur com uma voz manhosa. Meu amor, eu não estou me sentindo muito bem. Você pode me buscar na casa dos meus pais esta tarde? Eu senti muito a sua falta. Arthur aceitou de imediato. Ele provavelmente pensou que meu descanso havia terminado e era hora de retomar seu plano. Naquela tarde, não fui para a casa dos meus pais, mas sim diretamente para o escritório. Entrei no meu escritório privado e esperei. Eu havia preparado tudo. Pedi à minha contadora de confiança para preparar alguns relatórios financeiros com erros graves, números que, se fossem reais,
causariam um desastre na empresa. Quando Arthur chegou, eu já estava na sala de reuniões com a contadora e o chefe de vendas, ambos de minha confiança. Fingi estar pálida. Sinto muito por ter feito você vir com tanta pressa, mas surgiram problemas muito sérios nos relatórios deste mês. Eu preciso que você os revise e os resolva agora. Arthur viu os números e seu rosto mudou. Ele sabia que se aqueles números viessem à tona, a reputação da empresa afundaria. Ele se entregou ao trabalho imediatamente, esquecendo de todo o resto. Ele se sentou, tirou o paletó e deixou seu celular e as chaves sobre a mesa enquanto discutia com os outros dois. Era o momento que eu estava esperando. Enquanto eles estavam concentrados, peguei seu celular disfarçadamente e disse: "Estou me sentindo um pouco tonta. Vou para o meu escritório descansar um momento. Podem continuar vocês. Me avisem quando terminarem." Ninguém percebeu. Entrei rapidamente no meu escritório e tranquei a porta. Meu coração batia a 1000 por hora. Eu tinha cerca de 15 ou 20 minutos. Liguei a tela. Senha. Fiquei em branco. Qual era? Respirei fundo. Arthur era simples. Ele usaria algo significativo. Tentei a data de nascimento dele. Nada. A minha. Nada. Nosso aniversário também não. O tempo estava correndo. Comecei a suar. Eu ia falhar por causa de uma senha estúpida. Eu me acalmei e pensei: que outra data era importante para ele? A imagem do pequeno Lucas apareceu na minha mente. Tremendo, eu digitei a data de nascimento da criança que eu havia visto em um documento que Lívia havia me mostrado. O celular desbloqueou. Fiquei paralisada. Para ele, o nascimento do seu filho ilegítimo era mais importante do que o nosso casamento. Senti uma pontada de dor e raiva, mas as afastei. Não havia tempo. Fui direto para as mensagens. Eles não só falavam de dinheiro e casas, eles estavam planejando como se livrar de mim. Vagabunda, quando você vai se livrar daquela vadia? Eu não aguento mais, Arthur. Calma, meu amor. Tudo continua conforme o plano. O veneno está fazendo efeito. Ela parece muito mais fraca ultimamente. Arthur, eu tenho medo que demore muito. Por que a gente não faz isso mais rápido? Não podemos. Tem que parecer natural. Você não quer que eles suspeitem, quer? Tenha paciência. Em breve, toda essa fortuna será nossa. Li tremendo. Lívia também sabia. Mais do que isso, era ela quem o instigava. Eles não só queriam me matar, eles queriam toda a fortuna da minha família. Eu não hesitei mais. Com meu próprio celular, fotografei toda a conversa, tela por tela. Cada mensagem era uma prova do crime horrível deles. Enviei as fotos para o meu e-mail e apaguei o rastro no celular de Arthur. Justo quando terminei, bateram na porta. Era ele. Eu bloqueei o celular, respirei fundo para parecer tranquila e abri. Já terminaram? Sim. Era apenas um pequeno erro de cálculo. Vamos para casa. Eu assenti. No carro de volta, sentada ao lado do homem que planejava me matar, eu não sentia mais medo. Eu tinha em meu poder a prova definitiva. O pano de fundo da farsa estava prestes a cair. Com a prova final em minhas mãos, eu sabia que era hora de acabar com tudo. Eu não podia esperar mais. Eu tinha que agir antes que Arthur e Lívia pudessem fazer algo contra mim. Na segunda-feira seguinte, cheguei ao escritório muito cedo. Eu vestia um tailleur preto, uma maquiagem mais marcada do que o habitual e o cabelo preso em um coque impecável. Eu queria parecer poderosa e decidida. Chamei minha secretária. Envie uma notificação para todos os departamentos. Hoje, às 9 em ponto, haverá uma reunião de emergência de toda a empresa na sala principal. A presença é obrigatória, sem exceções. O motivo será comunicado na reunião. A secretária, surpresa com meu tom autoritário e minha expressão fria, obedeceu sem reclamar. A notícia se espalhou como fogo, gerando todos os tipos de rumores. Ninguém sabia o que ia acontecer. Arthur havia acabado de chegar. Ele entrou no meu escritório visivelmente incomodado. O que você está fazendo? Como você convoca uma reunião de toda a empresa sem me consultar? É algo tão importante assim? Eu levantei a cabeça e o encarei sem emoção alguma. Sim, algo extremamente importante que afeta a sobrevivência desta empresa. Venha para a reunião e você saberá. Ah! E sente-se na primeira fila. É o lugar reservado para o diretor executivo. Minha atitude estranha o inquietou, mas ele não perguntou mais.
Talvez ele tenha pensado que era outra das minhas manobras para dificultar as coisas para ele no trabalho. Ele não podia imaginar que o que estava prestes a acontecer era 100.000 vezes pior. Às 9, todos os funcionários da Medeiros Projetos estavam na sala de reuniões. A tensão era palpável. Todos olhavam para o palco onde eu estava em pé. Arthur sentou-se na primeira fila no centro, ainda com um ar de superioridade. Ele não sabia que seriam seus últimos momentos naquela cadeira. Eu passei o olhar pela sala, parando por um segundo nele. Peguei o microfone, minha voz soou clara e firme em todo o ambiente. Bom dia a todos. Obrigado pela pontualidade. Eu sei que vocês se perguntam o motivo desta reunião. Não vou fazer vocês perderem mais tempo. Hoje estamos aqui para revelar uma verdade. Uma verdade repugnante que tem estado escondida por tempo demais no coração da nossa empresa. Murmúrios percorreram a sala. Arthur franziu a testa, começando a se sentir desconfortável. Eu fiz um sinal para o técnico. A grande tela atrás de mim se iluminou. Respirei fundo. Era a hora. A verdade da qual eu quero falar hoje diz respeito ao nosso diretor executivo, o Sr. Arthur Guimarães. Todos os olhares se voltaram para ele. Ele se assustou. Seu rosto empalideceu. Ele se levantou de um salto, tentando falar. Sr. Guimarães, peço que se sente. O show acabou de começar. Eu recomendo que o senhor fique para apreciar até o fim. Minha voz fria como gelo cortou sua tentativa. Arthur ficou paralisado e lentamente voltou a se sentar. O ar podia ser cortado com uma faca. A reunião que marcaria seu destino havia começado. Como todos sabem, continuei com uma voz uniforme, mas cheia de poder. A Medeiros Projetos foi fundada inteiramente com o capital da minha família, como um presente de casamento para o Arthur e para mim. Eu confiei nele cegamente para dirigi-la, esperando que a fizéssemos crescer juntos. Mas eu estava errada. Eu apertei o controle. A primeira imagem apareceu na tela. Era a foto que eu havia tirado dele em Ubatuba com as flores e as sacolas de luxo. Esta é uma imagem do diretor Guimarães durante uma viagem de negócios de emergência para Ubatuba. Um murmúrio de surpresa encheu a sala. Arthur olhava para a foto sem uma gota de sangue no rosto. Eu não lhe dei tempo para reagir. Apertei o controle novamente. A tela mostrou um vídeo. A gravação da minha conversa com Lívia, editada com fotos dela e da criança tiradas de suas redes sociais. A voz de Lívia ecoou, se gabando do marido que se fez do zero, admitindo que Arthur era o pai da criança. Senhoras e senhores, esta mulher e esta criança são o verdadeiro motivo da viagem do diretor Guimarães. Uma criança de mais de 1 ano, o que significa que nosso diretor tem enganado a sua esposa desde o início do nosso casamento. Os murmúrios se tornaram um clamor. Todos os olhares de surpresa, de desprezo, de curiosidade se dirigiram a Arthur. Ele estava petrificado em sua cadeira com os punhos cerrados, tremendo, mas o show não havia terminado. Continuei projetando. Uma série de notas fiscais, extratos bancários, transferências, somas imensas de dinheiro retiradas das contas da empresa para comprar bolsas de 50.000 reais, para dar a entrada em uma mansão de luxo e uma infinidade de outros gastos para sua amante. E é assim que o diretor Guimarães usa o dinheiro da empresa, o dinheiro ganho com o suor de todos nós, para manter a vida de luxo de sua amante e de seu filho. Nesse momento, o silêncio foi quebrado. As pessoas começaram a falar abertamente, a balançar a cabeça, a insultar em voz baixa. A imagem de homem íntegro e brilhante que Arthur havia construído desmoronou completamente. Eu o encarei diretamente nos olhos com um olhar afiado. O fato de você ter me traído, de ter me enganado, eu poderia considerar um assunto privado, mas o fato de você ter roubado o dinheiro da empresa, de ter traído a confiança do meu pai e de todos os funcionários, isso não é mais um assunto privado. Fiz uma pausa para que a informação afundasse, e então lancei o golpe de misericórdia. Mas tudo isso não é nada comparado ao crime que ele pretendia cometer. A tela mostrou as últimas imagens. A foto do hamster morto, o frasco de vitaminas e, o mais terrível, a transcrição completa das mensagens entre ele e Lívia, planejando meu envenenamento para ficar com a minha fortuna. Tentativa de assassinato para roubar a herança.
As palavras em vermelho sangue apareceram na tela como uma sentença. A sala explodiu. Todos se levantaram incrédulos. O diretor que eles respeitavam era um assassino a sangue frio. Arthur pareceu enlouquecer. Isso é uma armadilha! Tudo é falso! Ele gritou, tentando subir no palco. Mas os seguranças, já avisados, o imobilizaram. Eu o observei enquanto ele se debatia, com uma frieza absoluta. Peguei o microfone novamente. Minha voz ecoou por cima do caos. A partir deste momento, na minha qualidade de presidente do Conselho de Administração da Medeiros Projetos, eu declaro o Sr. Arthur Guimarães demitido de todos os seus cargos. Minhas palavras devem tê-la deixado em choque, continuei. Minha voz era suave, mas cada palavra era uma facada. Você realmente acha que o Arthur te amava? Ele só queria o meu dinheiro e usou o meu dinheiro para comprar o seu amor barato. O que vocês tiveram não foi nada além de uma transação. Você vendeu seu corpo e ele usou o dinheiro da esposa dele para comprar satisfação e um herdeiro. Mentira! A voz dela tremia. Minto. Pergunte a ele se sem o meu dinheiro, ele poderia ter te comprado uma bolsa de 50 mil reais ou uma mansão de luxo, ou se ele continuaria sendo um funcionário qualquer com um salário medíocre. Você ama o Arthur ou ama a vida de luxos que ele te pintou com o dinheiro de outra? Eu podia ouvir os soluços dela. A dura realidade a estava despedaçando. E mais uma coisa, Lívia. Você sabia que eu sou a Isabela, a sua irmã mais velha e confidente? Minha última frase foi a bomba final. Ouvi um barulho de algo quebrando do outro lado. Provavelmente o celular dela havia caído. Silêncio. Eu sabia que ela estava em choque total. A pessoa em quem ela mais confiava, a quem ela havia contado todos os seus segredos, era sua pior inimiga. Depois de um longo tempo, sua voz trêmula voltou. Por quê? Por que você fez isso? Essa pergunta deveria ser feita por mim a vocês dois. Por que vocês fizeram isso comigo? Respondi friamente. Eu só recuperei o que é meu. Tchau! Desliguei sem lhe dar a chance de dizer mais nada. O confronto havia terminado. Eu havia colocado todas as minhas cartas na mesa. Eu sabia que após aquela ligação o relacionamento entre Arthur e Lívia se despedaçaria. Um amor construído sobre mentiras e dinheiro não pode sobreviver à verdade e à pobreza. Imediatamente após demitir Arthur, eu entrei em contato com o melhor advogado que eu conhecia, um velho amigo do meu pai. Eu lhe expus todo o caso e entreguei todas as provas: fotos, gravações, mensagens, extratos bancários e o relatório toxicológico que eu havia encomendado após a morte do Nuvem. O advogado, depois de revisar tudo, me disse que nunca havia visto um caso com provas tão esmagadoras. A vitória era 100% garantida. O pedido de divórcio chegou ao tribunal. Nele, eu alegava infidelidade com descendência, desvio de fundos e conspiração para atentar contra a minha vida. Tudo isso apoiado por um dossiê de provas irrefutáveis. Arthur tentou me contatar, suplicando e ameaçando, mas eu o ignorei. Para mim, aquele homem estava morto. O julgamento foi rápido. O advogado de Arthur mal conseguiu articular uma defesa diante da avalanche de provas. Arthur negou tudo, disse que eram montagens, até que a gravação de Lívia soou e o relatório do veneno foi apresentado. Ele desmoronou. O tribunal proferiu a sentença: divórcio concedido. Sendo Arthur a parte culpada, ele não só não receberia nada do meu patrimônio familiar, incluindo a empresa, mas os bens em comum seriam divididos de forma muito desfavorável para ele. A mansão onde morávamos era dos meus pais. Ele teve que abandoná-la. O carro era da empresa. As ações da Medeiros Projetos, é claro, eram minhas. A única coisa que ele obteve do nosso casamento foi 25 mil reais, metade das nossas economias em comum. Comparado com o que ele tinha, era uma esmola insultante. Ele saiu do tribunal como um fantasma, tendo envelhecido 10 anos. Ele havia perdido tudo: carreira, honra, dinheiro, família. Era o preço de sua ganância e sua traição. Eu, ao ouvir o veredicto, não senti euforia, apenas um profundo alívio. O pesadelo havia terminado. Saí do tribunal e olhei para o céu azul. Um capítulo da minha vida havia se fechado. Começava um caminho que eu percorreria sozinha, mas eu não sentia medo. Eu sabia que era forte o suficiente para recomeçar.
Após o julgamento, Arthur se tornou um Zé Ninguém. Com R$ 25.000, ele mal conseguiu alugar um pequeno apartamento e começar do zero. Pior ainda, com sua reputação manchada pelo escândalo, nenhuma empresa queria contratá-lo. Sem dinheiro ou status, ele não podia mais financiar a vida de luxo de Lívia. A mansão prometida se desvaneceu, assim como as bolsas e os presentes. O grande amor deles enfrentou o duro teste da realidade econômica e não o superou. Lívia, em choque, jogou toda a sua frustração e raiva em cima dele. Ela o culpou pela sua desgraça. As brigas se tornaram o dia a dia deles. Você é um inútil. Onde está a mansão? O carro? Meu status? Olhe para mim vivendo nesta espelunca, ela gritava. Arthur, afundado em sua própria miséria, não tinha mais paciência. Cale a boca! Se não fosse pela sua ganância, eu não estaria assim. Você só se importa com dinheiro. Claro que me importo. Não foi com dinheiro que você me seduziu? Agora que você não tem nada, você me culpa, seu covarde. Eles se torturavam mutuamente, trazendo à tona todos os seus defeitos. O amor que eles tanto alardearam provou ser mais frágil do que a porcelana barata. Ele se despedaçou. Finalmente, Lívia o abandonou, levando o Lucas e uma parte do pouco dinheiro que restava para Arthur. Ele afundou completamente. Ele havia perdido ali a esposa, a carreira e agora também a mulher por quem ele havia arriscado tudo. Ele se refugiou no álcool e em um arrependimento que já não servia para nada. A vida de Lívia também não foi fácil. Sozinha, sem renda, lutando para criar o filho. Seu ódio por Arthur se transferiu para mim. Na mente simples dela, eu era a culpada pelo seu sofrimento. Se não fosse por mim, ela ainda seria uma rainha. Esse rancor cresceu até se tornar uma ideia demente. Eu sabia que ela não me deixaria em paz, então contratei segurança privada. Meu instinto me dizia que o perigo não havia passado e não estava errado. Uma noite, voltando do trabalho por uma estrada pouco movimentada nos arredores, um táxi começou a nos seguir agressivamente, tentando nos tirar da pista. Meu motorista, um homem experiente, manteve a calma. De repente, o táxi nos ultrapassou e nos bloqueou, nos forçando a parar. A porta se abriu e Lívia saiu. Sua aparência era terrível, emagrecida, com os olhos injetados de sangue. Parecia ter perdido a razão. Isabela, saia daí, sua vagabunda! Tudo é sua culpa! Hoje você morre! Fiquei no carro com o coração acelerado, mas mantendo a compostura. Fiz um sinal para minha equipe para que não agissem precipitadamente. Lívia, em um surto de loucura, brigou com o taxista, roubou o volante, pisou fundo no acelerador e jogou o carro diretamente contra nós. Tudo foi muito rápido, mas meu motorista, treinado para essas situações, reagiu instantaneamente, dando marcha a ré e desviando do impacto direto. O táxi, sem controle, colidiu violentamente contra uma árvore. O barulho foi ensurdecedor. Meu guarda-costas imediatamente chamou a polícia e uma ambulância. Eu continuava tremendo no carro. Se eu não estivesse preparada, se meu motorista não tivesse sido tão rápido, eu não estaria viva. O ódio havia transformado Lívia em um monstro. A polícia chegou. Eles tiraram Lívia do carro, ferida, mas viva. Enquanto a levavam, ela não parava de gritar meu nome e me amaldiçoar. Sua tentativa de assassinato fracassada foi o fim de sua liberdade. O ódio não lhe devolveu nada do que ela perdeu, pelo contrário, também lhe tirou o futuro. A tentativa de assassinato de Lívia, com provas tão claras, transformou meu caso de divórcio em um grave caso criminal. Entreguei à polícia todas as provas que havia acumulado sobre a conspiração de Arthur e Lívia. Eles convocaram Arthur. Diante das evidências, especialmente as mensagens e o relatório toxicológico, ele desmoronou e confessou tudo. O plano para me envenenar lentamente e ficar com a fortuna. O julgamento foi público. Eu estava lá como vítima. Ao vê-los os dois no banco dos réus, aquele que foi meu marido e aquela que foi minha amiga, eu não senti mais ódio, apenas pena. A ganância e a maldade deles haviam destruído suas próprias vidas. Lívia foi condenada a 20 anos de prisão por tentativa de assassinato com agravantes. Ao ouvir a sentença, ela desabou chorando inconsolavelmente. Era tarde demais para se arrepender.
Arthur foi condenado a 7 anos de prisão por conspiração para cometer lesões graves com motivos vis. Embora ele não tenha conseguido me matar, sua intenção e seus métodos foram punidos. A justiça havia sido feita. O ciclo de ódio e vingança podia finalmente ser fechado. Eu os vi sair do tribunal escoltados. 2 pessoas que por dinheiro e ambição haviam perdido tudo. Eu saí e me senti em paz. Minha guerra havia terminado. Eu havia vencido, não com a satisfação da vingança, mas com a força da justiça. 1 ano depois do julgamento, recebi um pedido de Arthur. Ele queria me ver pela última vez antes de ser transferido da prisão. Depois de hesitar, eu aceitei. Eu precisava fechar aquele capítulo para sempre. Visitei-o na prisão. O homem atrás do vidro não era o diretor elegante que eu me lembrava. Ele estava emaciado, com cabelos grisalhos prematuros e o rosto marcado por arrependimento. Ele mal se atreveu a me olhar. Me perdoa, Isabela. Ele disse pelo telefone. Eu sei que é tarde, mas eu sinto muito de verdade. Eu estava cego pela ambição. Eu sinto muito por todo o mal que eu te causei. Eu ouvi em silêncio. Suas palavras não me afetavam mais. Você não precisa se desculpar comigo, mas sim consigo mesmo. Tente ser uma boa pessoa quando sair. É a única coisa que você pode fazer. Ficamos em silêncio. Não havia mais nada a dizer. Eu me levantei. Bom, eu vou indo. Cuide-se. Eu me virei e fui embora sem olhar para trás. Aquele breve encontro foi o ponto final definitivo. Arthur era agora apenas um nome no meu passado, uma lição muito cara que a vida havia me ensinado. Depois de tudo, eu me dediquei ao trabalho. Assumi a direção total da Medeiros Projetos. Com o conhecimento do meu pai e minha própria experiência, a empresa não só sobreviveu ao escândalo, mas prosperou. Eu não era mais a garota rica, nem a esposa dedicada. Eu era uma empresária independente e dona do meu destino. Anos depois, a Medeiros Projetos é líder em seu setor. Eu comprei parte das ações do meu pai no Grupo Medeiros, me tornando uma das principais acionistas. Eu demonstrei a todos e a mim mesma que posso triunfar por mérito próprio. Às vezes, chegam notícias. Arthur saiu da prisão por bom comportamento e trabalha em algo normal em outra cidade. Lívia continua na prisão. Eu os perdoei, não porque eles mereçam, mas porque eu mereço a paz. O rancor é uma carga pesada demais. Em uma tarde de domingo, da varanda do meu novo apartamento, eu contemplo a cidade iluminada. Estou sozinha, mas não me sinto solitária. Eu tenho minha carreira, meus amigos, uma vida plena e livre. O passado doloroso me forjou na mulher que eu sou hoje, mais forte, mais resiliente e, acima de tudo, mais capaz de me amar. Das cinzas da traição, eu renasci como uma fênix. Minha nova vida acabou de começar. Gostou da minha história e de qual cidade está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um super thanks, para que eu possa continuar trazendo mais histórias como essa. Já te agradeço muito pelo apoio. Estou esperando seus comentários sobre a história. No vídeo, você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo de coração. Tem muito mais no meu canal, não esquece de se inscrever. Até a próxima história de vida, com carinho e respeito.